Salve, galera Cruz Maltina! É com muita alegria que voltamos com mais um conteúdo exclusivo para manter vocês informados sobre todas as novidades do nosso amado Vascão. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade apaixonada pelo Vascão. O Vasco está em busca urgente de reforços para o ataque, uma das posições mais carentes do elenco atual, e o nome que surge com força nesse momento é o de Eric, jogador de 30 anos que já teve passagens marcantes por Botafogo e Palmeiras. Atualmente defendendo o Machida Zelvia, do Japão, o atacante não esconde o desejo de retornar ao futebol brasileiro e, por isso, o clube carioca vê uma excelente oportunidade de trazer um reforço qualificado sem custos, já que Eric tem contrato com o clube japonês até o fim deste ano, mas busca a liberação para voltar ao Brasil. O Vasco, portanto, trabalha para viabilizar esse movimento, que pode ser um verdadeiro trunfo para a temporada. A negociação por Eric já havia sido discutida no final de 2024, mas só agora, com o time em busca de opções imediatas para fortalecer seu setor ofensivo, o atacante voltou a entrar na pauta do clube. Fábio Carille, técnico do Vasco, aprova a contratação e acredita que o jogador tem o perfil necessário para fazer a diferença em um setor carente de gols e jogadas de qualidade. A ideia é que, com a liberação de Eric sem custos, o Vasco consiga fechar o negócio rapidamente e dar ao elenco mais uma opção de peso no ataque. O que torna a negociação ainda mais interessante é o fato de o clube não precisar competir com grandes equipes financeiramente, uma vez que a liberação de Eric é uma possibilidade real. O jogador, com passagens relevantes por clubes brasileiros e experiência internacional, já mostrou seu valor em competições importantes, e sua volta ao Brasil pode ser um ponto de virada para o Vasco, que busca se reerguer e fazer um bom campeonato. A comissão técnica vê no atacante um jogador com boa visão de jogo, habilidade nas finalizações e experiência em jogos decisivos, qualidades que o time precisa para se destacar no cenário nacional. Nos últimos tempos, o Vasco tem enfrentado desafios em suas tentativas de reforçar o elenco, com recuos em negociações com jogadores como Bruma, Coelho e Brian Rodrigues. As recusas desses atletas, somadas à carência de opções para o ataque, aceleraram o processo de reavaliação das alternativas no mercado. Nesse contexto, Eric apareceu como uma opção sólida e que atende às necessidades do clube, com sua experiência e perfil adequado para o esquema de jogo de Carille. A rápida tomada de decisão e o bom relacionamento com o jogador podem ser a chave para fechar o negócio de forma eficiente e ágil. A expectativa para o desfecho da negociação é alta entre a torcida vascaína, que vê em Eric uma possível solução para o ataque, uma posição que tem sido um ponto fraco no time. Se o acordo for concretizado, o retorno do atacante ao Brasil pode trazer um impacto imediato, não apenas no desempenho em campo, mas também no ânimo do elenco e da torcida, que anseia por um time competitivo e capaz de fazer frente aos rivais. O Vasco sabe da importância de reforçar esse setor e, com a possível chegada de Eric, o clube ganha mais uma chance de alavancar sua temporada e buscar grandes resultados em 2024. O Vasco da Gama atravessa um momento turbulento, e a morte simbólica de seu futebol é algo que se reflete em cada passo da equipe dentro de campo. O clube, tradicional e histórico, que já foi sinônimo de grandes vitórias e conquistas no cenário nacional e internacional, hoje enfrenta um cenário desolador. A falta de identidade, as constantes oscilações no desempenho e a impossibilidade de disputar títulos com os grandes clubes do Brasil fazem com que a equipe se perca em um mar de frustrações. Para a torcida vascaína, acostumada com a glória, a sensação é de um time moribundo, lutando para se reencontrar, mas sem direção. Nos últimos anos, o clube não apenas perdeu sua força competitiva, mas também se viu engolido por uma série de erros administrativos e financeiros. A falta de reforços significativos, a saída de jogadores-chave e a escassez de planejamento estratégico criaram um ciclo de incertezas e dificuldades. A busca por soluções rápidas e a frustração com o mercado de transferências só aumentaram o clima de desesperança. A morte do futebol do Vasco é, portanto, um reflexo de sua atual realidade, um gigante do futebol brasileiro que luta para encontrar um caminho de volta ao seu lugar de destaque, enquanto observa seus rivais se distanciando cada vez mais. O que resta à torcida é a esperança de uma ressurreição que, por enquanto, parece distante. O cenário se agrava ainda mais com a falta de uma liderança forte dentro do clube, o que resulta em decisões inconsistentes e na contínua inabilidade de montar um elenco competitivo. O Vasco, que já foi referência no futebol brasileiro, encontra-se à mercê de crises financeiras e administrativas que minam a confiança dos torcedores. As contratações se tornam um desafio, e as promessas de grandes reforços não passam de promessas vazias, deixando a torcida cada vez mais desconectada do clube. A instabilidade interna, entre brigas de bastidores e falta de alinhamento entre diretoria e comissão técnica, agrava ainda mais o quadro, fazendo com que o time, mais do que nunca, viva à sombra de uma história gloriosa que parece cada vez mais distante. Porém, apesar do pessimismo que toma conta do ambiente, há uma pequena chama de esperança que resiste dentro do coração dos vascaínos.
A expectativa por uma mudança significativa na gestão, talvez com novos investimentos ou uma reestruturação profunda, ainda alimenta o desejo de uma recuperação. Para muitos, o clube precisa não só de novos jogadores, mas de um novo projeto, de uma identidade renovada que se conecte com a essência do Vasco, capaz de restaurar seu brilho no futebol nacional. Mas, por enquanto, o caminho parece tortuoso, e a morte do futebol no clube permanece sendo uma realidade angustiante para os apaixonados pelo gigante da colina. Antes de prosseguirmos, que tal fortalecer a conexão? Dê aquele like e ative o sininho das notificações do canal para não perder nenhuma surpresa exclusiva do nosso Vascão. Agora, vamos adiante juntos. Com o atual momento vivido pelo Vasco, a pergunta que fica no ar é: será que a torcida ainda acredita em uma recuperação? Muitos se questionam se há luz no fim do túnel ou se o clube está caminhando, lentamente, para uma crise irreversível. O que será necessário para que o Vasco volte a brilhar como antes? A torcida vascaína tem sido incansável em sua paixão pelo time, mas o que fazer quando a desilusão parece ser o único caminho? Os torcedores, que sempre tiveram orgulho de sua história, agora se veem em meio a uma fase turbulenta, e suas expectativas estão mais do que nunca em xeque. É hora de cobrar uma mudança ou ainda vale a pena acreditar em uma virada? Será que o clube, com sua rica história, ainda tem fôlego para sair da crise, ou chegou o momento de repensar o futuro? Muitos torcedores se perguntam se o Vasco tem condições de voltar a ser o time que conquistou o Brasil e o mundo, ou se a realidade é de que o time está fadado a um futuro de dificuldades. É preciso uma revolução interna? Ou a solução está nas arquibancadas, onde a torcida pode ser o motor da mudança? O que você, torcedor vascaíno, pensa sobre o futuro do clube? Chegou a hora de exigir respostas da diretoria ou é hora de dar um voto de confiança para uma possível reviravolta? Deixe sua opinião, pois o futuro do Vasco está em jogo, e ele depende da força de todos que ainda acreditam no potencial do clube. A dúvida que paira no ar é: com tantas dificuldades e obstáculos, será possível reconstruir o Vasco de forma sólida? O torcedor precisa entender que não é apenas um time de futebol em jogo, mas a própria essência de um clube que sempre foi sinônimo de força e garra. Será que o gigante da colina ainda é capaz de renascer das cinzas, ou sua glória já é coisa do passado? Como a torcida pode contribuir para que o clube volte aos trilhos? Afinal, é o amor incondicional pela camisa que tem o poder de trazer o time de volta ao seu lugar de destaque. E você, torcedor, o que está disposto a fazer por isso? O momento é decisivo para o futuro do Vasco, e a torcida tem o papel fundamental de pressionar por mudanças. Não é um momento de se calar diante das dificuldades, mas sim de lutar, de exigir o retorno ao lugar que o Vasco sempre teve, na elite do futebol brasileiro. Para isso, é necessário mais do que apoio, é preciso que todos se unam em um só objetivo: a recuperação do clube. Por isso, queremos ouvir sua opinião. O que você acha que deve ser feito para que o Vasco volte a ser um time competitivo e de destaque? Sua voz é essencial nesse processo, pois, no fim das contas, o Vasco é feito de sua torcida. Mantenha-se conectado com as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e deixe seu like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, é vital para o Vasco. Nos vemos no próximo vídeo.